Episódio 50, Dragon Quest Dino Daibuken Fly, o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. Para quem gosta de acompanhar no mangá também, você consegue ver os mesmos acontecimentos no capítulo 178 até as 10 primeiras páginas do capítulo 182. E o episódio começa mostrando novamente o Pop lançando o seu ataque e dizendo que eles venceram. O Crocodile vem todo feliz e cumprimenta o Pop de uma maneira nada delicada, acreditando que ele varreu aqueles inimigos poderosos de uma vez só. E Pop reconhece que não teria conseguido sem a ajuda do Crocodile. Ryunkyo comenta que parece que existe um feitiço que nem mesmo o Orichalco consegue aguentar, e o cara é tão badass que de olhos fechados ele pressentiu que havia alguém ainda ali. E Ryunkyo estava certo, a guarda real de Hadler surge novamente debaixo dos escombros. Pop parece que não foi dessa vez. Entre a poeira, a guarda do Hadler vai se revelando, e o Pop fica muito assustado. Pop se pergunta como eles conseguiram sobreviver. O Rin reconhece que o grupo do Dai tem um mago perigoso, e logo vemos Block desmoronando, e podemos observar que o Block recebeu todo o ataque e ficou bastante danificado nas costas. No último momento ele se sacrificou para proteger seus companheiros, e isso faz com que Rin agradeça e também reconheça que o Block é mais sagaz do que parece. Até mesmo o Pop reconhece a coragem do Block. Ryunkyo reconhece que eles sabem trabalhar em equipe, e a Man também faz algumas observações. O Dai, percebendo que o seu grupo ficou um pouco abalado, ele diz que ele já sabia que enfrentariam inimigos poderosos. E com determinação, Dai diz que não importa quem seja, a única coisa que eles podem fazer é lutar juntos. O Ryunkyo concorda, mas apesar de concordar parece não ter muita certeza, e se lamenta por eles não serem tão ágeis para acompanhar a equipe adversária. Crocodile só dá uma risadinha, demonstrando confiança, e o Pop vibra confiante dizendo que eles vão quebrar tudo. Mas Sigma interrompe dizendo que isso não vai acontecer. Ele explode o antebraço que foi amputado e retoma o seu espelho de Chahal. Sigma reconhece que o feitiço foi impressionante, mas agora que eles já viram não vai funcionar novamente com eles. Sigma dá risada e o Pop fica intimidado. A guarda real se reagrupa sem o Block agora, e Rin diz que eles vão começar o segundo round. Alvinas chama a atenção do Rin, pois o Block precisa ser curado antes. E quando ela vai falar qual é a missão deles, o Rin interrompe e diz que já cansou disso, pois quando fica agitado assim, nada consegue detê-lo. E ele promete que vai vingar o Block. Nesse momento, ouvimos a voz de Hadler interferindo, e através de uma espécie de feitiço, o Hadler vai surgindo, e ele pede que Rin não dificulte as coisas para Albinas. E de forma imponente, o Hadler se revela. Pop e Dai ficam um pouco apreensivos. Hadler chama pelo nome do Dai, Ryunkyo pede que Dai espere e lança um ataque contra a imagem do Hadler, e assim constata que é só uma ilusão. Hadler explica que é apenas uma projeção mágica, que na verdade ele está nos campos da morte. O Ryunkyo dá aquela provocada no Hadler e constata que era mentira que o Hadler tinha crescido como guerreiro. Hadler mantém a compostura e diz que nunca pretendeu derrotá-los com uma emboscada e nem acreditava que poderia. E o plano dele era esperar o ataque do Dai e seus amigos nos campos da morte. Porém, como os outros humanos decidiram intervir, aqui o Rin é meio mal educado e interrompe o Hadler, começa a explicar, e Albinas por sua vez interrompe o Rin complementando, dizendo que eles vieram ceifar os indignos, pois eles querem um desafio justo contra o grupo do Dai. E Rin revela que eles vieram ali testar todos, e quem não está de pé nesse momento não é digno de ir para os campos da morte. Hadler alerta que ele só quer enfrentar Dai e seus amigos para que a presença do Rei do Mal não seja profanada pelo sangue dos indignos. E por fim, ele intima o grupo do Dai a comparecer nos campos da morte imediatamente. E assim Hadler começa a sumir e não sei porquê, o Dai diz para ele esperar. Albinas pede licença e os convida para virem quando quiserem, dizendo que estarão de braços abertos para recebê-los. Quase toda a guarda real vai embora, e Rin fica por último dizendo que ele quer o herói, mas quer mais ainda o Ryunkyo. E ele promete retribuir o dano que ele sofreu do Ryunkyo na cabeça. Mas como ele segue as ordens do Hadler, ele reza para que o Hadler ordene que ele mate o Ryunkyo. Em seguida, Rin também vai embora. E Pop parece que não aprendeu, ele sai ali gritando com o Rin, dizendo para o Rin enfiar o ceifamento você sabe onde. E antes que Pop faça besteira novamente, o Dai puxa ele pela capa e pede para que o Pop não cometa o mesmo erro novamente. Assim, Pop se acalma e concorda, e Man já começa a agilizar ali o socorro dos feridos. E Man pede que Dai e Pop chamem a Leona e os outros para ajudar também no socorro. E então essa cena corta. Eu vou comentar agora algumas das pequenas diferenças em relação ao mangá para essa parte toda aqui. No mangá, ao contrário do anime, a gente tem mais diálogos. Inclusive o Dai fala alguma coisa, não só o Ryunkyo, o Crocodile após o Medoroa. Na parte que o Block cai após defender o Medoroa, a gente tem diálogos também um pouco diferentes no mangá. Destaque que no mangá o Rin elogia
a agilidade do Block, apesar do tamanho dele e não a sua sagacidade. A parte que a Man comenta sobre o grupo da Guarda Real também é um pouco mais extenso o diálogo dela. Eu destaco a parte que a Man fala de uma forma menos confiante, apesar do rosto dela estar mostrando uma coisa, não sei se houve algum problema de tradução, mas no mangá a gente tem uma fala diferente. Ela diz confiante que com as habilidades deles combinadas, eles não vão ter problemas. O que faz muito mais sentido do que a gente viu aqui no anime. A fala do Pop também é diferente, ele diz que vai acabar com isso dessa vez. O que, ao meu ver, também tem mais sentido ali com o que o Sigma diz logo em seguida. Outro destaque é a fala do Rin que modificaram no anime. No mangá ele demonstra claramente que ele não tem interesse em enfrentar o Dai, e sim que ele quer enfrentar o Ryunkyo. Enquanto no anime ele menciona que tem interesse no herói também, então ficou diferente. Outra mudança que ia ser destacada é quando o Pop quer ir atrás da Guarda Real. O Dai detém o Pop e menciona que ele não deve cometer o mesmo erro. Já no mangá, o Dai não fala isso, ele diz só que eles precisam cuidar das pessoas que estão ali primeiro. E essa parte até que eu gostei da mudança no anime. Na cena seguinte, Albinaz diz que eles fizeram como Hadler ordenou. E ela avisa que Rin, Block e Sigma precisam ser regenerados, enquanto ela sofreu apenas um arranhão. Hadler diz que os estragos foram maiores do que ele imaginava e pergunta o que eles acharam do Dai e os outros. Rin diz que gostou dos oponentes e Albinaz pergunta onde está Fembran. Hadler responde que um rato invadiu os Campos da Morte e Fembran foi cuidar disso. E essa cena também é diferente do mangá, porque lá o Hadler faz menção ao tabuleiro de xadrez, a gente vê o mapa do local e tem ali um tabuleiro e as posições das peças. E assim a gente pode ver qual a posição ele indica ali onde está o Fembran. Resolveram simplificar no anime. A cena corta e vemos o Shio dando ordens ao seu terceiro soldado, e essa é uma cena que a gente não tem no mangá. Enquanto isso, o Shio continua olhando o local e acaba encontrando o antigo cajado do Pop. Gomi-chan e o Pterodáctilo acabam retornando após uma inspeção aérea constatando que só tem montanhas no local. E eles relatam também que sentiram uma força misteriosa que os bloqueou. Shio comenta sobre o seu novo recruta chamando ele de Na versão em inglês ele é chamado de Mary Bay, também conhecido como The Marine Slime. E na versão que eu tenho em português chamo ele de Sailor. Já que cada versão tem um nome diferente, aqui nesse vídeo eu vou chamar de Marine e pronto. Shio e Gomi conversam ali sobre o novo recruta, e Shio fala que mandou seu recruta investigar o fundo do mar. Nesse momento Fembran elogia o instinto do Shio, encontrando ele e seu grupo. E é claro, eles ficam muito assustados, e Fembran se apresenta. Enquanto isso, vemos o novo recruta encontrando a entrada do castelo do Rei do Mal. Ele retorna e conta ao Shio o que viu no fundo do mar. E Shio não perde tempo e começa a se gabar por ter achado a entrada. Fembran explica mais sobre a entrada. Shio olha para os seus companheiros e resolve fugir para avisar Dai e os outros. Ele sai voando no Pterodáctilo e agradece a informação. Fembran diz que tem 3 falhas no plano do Shio, e a primeira é ele presumir que conseguirá sair dali. Fembran então ataca e consegue derrubar Shio e os outros. E ficamos sabendo que Fembran pode usar feitiço do tipo Bag, que seriam feitiços de vácuo. E a segunda falha que o Fembran revela é que não é possível entrar no palácio do Rei do Mal, pois o portão é selado por uma magia muito poderosa do Rei Vern, e que o portão não abre há séculos. Shio diz que não faz sentido, e Fembran explica que somente os guerreiros do exército demoníaco podem entrar porque tem um encantamento especial. E eles podem entrar e sair usando Urura, e que nem mesmo o poder de um cavaleiro do dragão conseguiria derrubar essa porta para entrar. Shio diz que não acredita, e Fembran revela a terceira falha do plano do Shio, pois o Dai jamais ficará sabendo disso tudo porque o Shio morrerá ali. E com uma luz vermelha nos olhos e um tom bastante ameaçador, ele diz que tudo que o Dai verá será o cadáver do Shio. Fembran parte para cima do Shio, Shio se esquiva e o Fembran acaba acertando uma rocha cortando ela, demonstrando que a diferença de poderes é gigantesca. Shio corre na direção de Fembran, Fembran ataca e faz um corte no braço do Shio arremessando ele para longe. Fembran segue na direção do Shio para finalizá-lo, mas é surpreendido pelo frágil Marine que está mordendo o pé de Fembran. Shio fica preocupado, Fembran se livra de Marine e está prestes a dar uma bicuda perfurante nele. Mas Shio heroicamente usa o seu golpe do rato redondinho, atacando Fembran e salvando o pequeno Marine. Mas Shio acaba levando a pior e se cortando mais uma vez. E para completar, ele bate com a cabeça violentamente contra uma rocha, caindo sentado e bastante ensanguentado na cabeça. E Fembran diz que o Shio foi tolo porque o corpo de Fembran é todo feito de lâminas e o maluco do Shio se jogou em cima dele. Lembrando que talvez a tradução mais correta do golpe do Shio seja golpe do rato encurralado. Fembran ainda diz que o Shio se retalhou só para salvar um vermezinho, e o Shio ali com muita coragem vai se levantando com dificuldade e manda o Fembran calar a boca. E ao som de uma música de superação,
Shio diz que talvez para o Fenbran eles pareçam vermes, mas que para ele seus soldados são grandes membros da sua tropa. E podemos ver os olhos de surpresa e admiração dos soldados do Shio. Shio diz ser o capitão deles e que capitães protegem seus soldados com a vida. Podemos ver o brilho no olhar de Gomi-chan admirando seu grande capitão, enquanto o Pterodáctilo e Marine ficam com os olhos cheios d'água ali, emocionados com reconhecimento e orgulhosos de seu capitão. E até mesmo Fenbran elogia a coragem do Shio. Mas como Fenbran é malvado, ele diz que quer ver Shio de joelhos implorando por clemência. E Fenbran revela que ele é diferente dos outros que são mais honrados, ele é muito mais cruel. E assim Fenbran lança o seu olhar maligno enquanto o Shio mantém ali a sua posição olhando também de volta. Já no mangá, o Shio ele se auto-intitula comandante e não capitão, mas não há muita diferença aqui em relação ao anime. A cena corta e vemos que os feridos estão sendo socorridos agora. O Saitama de Bengarn aparece perguntando sobre seu exército e descobre que seus soldados de elite foram os primeiros a serem derrotados e vai atrás para ver se acha eles. Dai pergunta se o Nova está bem. Ele responde que não consegue se mexer, que é só um peso morto e deve ser deixado para trás. A Man fica irritada ao ouvir isso do Nova e vai lá e aperta o braço dele. Temos um momento engraçado porque o Nova se levanta reclamando da dor e perguntando para que isso. E a Man dá um sermão no garoto mimado dizendo que ele consegue se levantar. E que é o orgulho idiota dele que está tirando a energia de se levantar. E ela ainda joga na cara que há muitos feridos ali mais fracos que o Nova que estão fazendo muito mais do que ele. E como ele consegue se levantar, ele deve voltar com as próprias pernas para a base. Com cara de braba e ali um tanto irônica, ela pergunta se o Nova quer que ela o carregue. E a puxada de orelha funcionou tão bem que o Nova não só vai voltar caminhando com as próprias pernas, mas ele resolveu ajudar os feridos também. E é por essas e outras que a Man é muito badass. A princesa comenta que quem casar com a Man vai se lascar. Em pensamento, o Dai faz uma pergunta dizendo: olha só quem fala, né, Leona? Pop fala que eles não encontraram o Shio e ele acha que tanto o Gomi-chan como o Shio acabaram indo na frente. O Crocodile pede desculpas porque se ele soubesse que o Shio faria isso, ele não teria dado a flauta do Rei das Feras, pois provavelmente Shio recrutou um monstro voador para ir até o local. Pop fala sobre a intenção do Shio de ser um batedor, mas que os inimigos são muito fortes. Pop decide ir buscá-lo com Rura. Ryunko e Crocodile darão suporte. Dai quer ir também, mas o Ryunko diz para ele ficar, para que Dai e Man fiquem protegendo as pessoas. A princesa enfática diz que eles precisam voltar logo com o Shio para reagrupar e formar um novo plano. O Pop concorda e solta ali uma citação dizendo: nunca cometa o mesmo erro duas vezes, que agora é o lema do Pop, mas né, a gente sabe que não é bem assim. E então o Pop parte com Ryunko e Crocodile. E essa cena do anime comparado com o mangá, lá no mangá a gente tem um pouco mais de cenas, a gente vê o soldado de Bengarn encontrando seus soldados e dando uma bronca neles porque eles foram derrotados. Enquanto isso, o Shio continua levando uma surra. Mesmo assim, ele continua insistindo. Fenbran mais uma vez reconhece que o Shio é mais durão do que ele esperava, enquanto os soldados do Shio estão ali preocupados e acuados com medo. E Shio diz que um rato mostra sua verdadeira força quando está encurralado. Fenbran dá uma risadinha e parte para cima do Shio, espetando ele contra a rocha, dizendo que agora acabou, enquanto os soldados do Shio ficam ali morrendo de medo sem ter o que fazer. E Shio se mostra um herói de verdade ali com muita coragem, tentando confortar seus soldados, dizendo para eles não se preocuparem. E resistindo à dor, ele promete tirar todos eles dali. Todos ficam chorando por causa do Shio, e ele dá uma de durão dizendo que aquele ataque que ele está sofrendo não faz nem cócegas. E de forma cruel, Fenbran espeta mais ainda o Shio, que tenta ali conter a garra do Fenbran. O Gomi fica atônito e chocado com aquela cena, e ao estilo Gohan se transformando em Super Saiyajin 2, ele vai se enfurecendo. Uma aura dourada envolve o corpo do Gomi e ele dá um olhar furioso. Fenbran diz que duvida que encontrará alguém tão durão quanto o Shio novamente, e perfura ainda mais o Shio, que grita de dor. E assim Gomi-chan explode em fúria, surpreendendo a todos e mostrando que não é um slime comum. Ele voa a toda velocidade e dá um golpe poderoso no Fenbran, derrubando ele, salvando o Shio e deixando ele muito surpreso, e assim o Gomi-chan acaba caindo também desmaiado. Fenbran fica bastante surpreso e levanta com dificuldade, constatando que o golpe do Gomi-chan conseguiu amassar o Orihauko, o que faz com que Fenbran fique ainda mais furioso. Então ele decide matar o Gomi imediatamente. Fenbran então prepara o ataque para matar o Gomi. Corajosamente, Shio cobre Gomi-chan com seu corpo para proteger o seu soldado, enquanto o Pterodáctilo e Marine também fazem a mesma coisa para proteger o Shio. Mas Fenbran se enfurece e ataca o Pterodáctilo e também Marine, jogando eles para longe, mas Shio continua protegendo o Gomi. E cruelmente Fenbran começa a fazer cortes nas costas do Shio, torturando de maneira covarde o rato mais corajoso dos animes. Então Fenbran decide dar o golpe fatal, atravessando Shio e também Gomi-chan ao mesmo tempo.
Mas no último instante, uma espada atravessa os olhos de Fembran, prensando ele contra a rocha. Fembran se pergunta quem está ali, e é nada mais, nada menos do que o Cavaleiro do Dragão, Baran. E ele comenta que é uma visão horrível ver fortes judiando dos fracos, e que ele nunca tinha percebido o quão feio é isso até ver outra pessoa fazendo. Enquanto Fembran pergunta o que, Baran gira um pouco a sua espada e coloca mais força, e de forma imponente ele manda que Fembran saia dali, senão ele perderá mais que os olhos. Fembran responde que não sabe quem ele é, mas vai se lembrar disso, e promete que Baran pagará. E se mostrando esperto e prudente, Fembran acaba fugindo. Vemos Baran guardando a sua espada e olhando para o Shio ferido no chão. E o episódio termina com um close no rosto de Baran. Sobre a crítica do episódio 50 de Dragon Quest, eu confesso que eu gostei dessa adaptação, a qualidade da animação foi boa, nós não tivemos uso de 3D daquele jeito que eu não gosto. Alguns diálogos foram mais encurtados, um pouquinho modificados. Teve um acréscimo da cena do Marine. Por outro lado, tiraram a cena que nós tínhamos lá do Soldado de Bengarn. Tiraram uma pequena fala ali que não fez diferença do Dai. Porém é perceptível que eles estão correndo um pouco com o anime, adaptando aí quase 4 capítulos em um episódio apenas. Antes eu acreditava que a gente ia ter uns 100 episódios pelo menos aí da adaptação do mangá, mas nesse ritmo, se continuar assim, eu acredito que não vamos chegar aos 100 episódios. Isso porque a gente já está em acontecimentos do volume 20 do mangá e o mangá tem apenas 37 volumes. Ou seja, já passamos da metade do mangá. Ao meu ver aqui, a equipe do Dai acabou saindo vitoriosa em relação à equipe do Hadlar, e talvez até se a luta continuasse, pode ser que eles vencessem, já que o Dai até agora não usou o seu poder máximo para lutar contra os inimigos. E eles ainda estavam com um a menos que o Block estava ali fora de combate. Destaque aí para o Ryun, que é o que tem a percepção melhor que todos, mesmo estando de olhos fechados. Gostei da aparição do Hadlar também, foi bastante imponente. Agora sim ele é um vilão de respeito. Gostei muito do jeito que a Man tratou o Novo ali, sendo bastante dura com ele, fazendo ele parar de ser manhoso. E destaque, é claro, para o rato mais corajoso dos animes. Shio, mesmo não tendo a mínima possibilidade de vencer o Fembran, continuou ali resiliente, bastante corajoso, enfrentando o perigo, não retrocedendo e dando exemplo para os seus soldados e reconhecendo o valor que eles têm para ele. E claro, o Gomi-chan também surpreendeu, mostrando ser muito mais do que ele parece ser. E ao maior estilo Gohan Super Saiyajin 2, ele usou todo o seu poder oculto e acabou salvando a vida do seu comandante. Aliás, no mangá, o Gomi-chan acaba lembrando de quando ele foi recrutado que ele deveria proteger o seu comandante, o que acabou ficando de fora do anime também. E por fim, é claro, a grande aparição do Baran ali no local, salvando o Shio, e pelo jeito ele vai querer enfrentar o Rei Vern. Será que o Baran dessa vez vai se juntar ao grupo do Dai? E você, o que achou do episódio 50 de Dragon Quest Dai no Daibuken 2020? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e vejo você no próximo vídeo.